como que a gente coloca tramas em séries, em episódios de séries. Sabe o que você já deve ter ouvido falar de trama A, trama B, trama C para um episódio de série? Pois é, tem uma série que faz isso muito bem e polêmicas à parte, acusações, controvérsias e crimes inclusive à parte, vamos verificar como que House of Cards faz isso ao longo de seus episódios. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, eu acabei de falar agora na entrada do vídeo, mas eu vou falar de novo porque, enfim, é sempre bom tomar essa cautela. Eu sei dos problemas que aconteceram com Kevin Spacey, né, dos crimes que ele cometeu, todas as acusações que foram feitas, e não estou levando em consideração a atuação, não vou nem falar do personagem dele, eu vou falar de macroestrutura da série, eu vou falar de estruturação do episódio, porque não podemos negar, House of Cards é uma série muito bem escrita, mas é muito bem escrita mesmo. E tem algo sobre a organização das tramas dentro do episódio na série que eu acho muito legal e que eu acho que vale a pena de chamar a atenção aqui pra vocês. Fiquem tranquilos, não vou entrar em grandes spoilers também em relação à série. Bom, gente, eu quero primeiro explicar pra vocês como que a gente monta esse episódio de série e por que quando a gente vai estruturar nosso episódio, a gente precisa pensar nessa relação das tramas. Você consegue ver essa relação das tramas também num vídeo que eu já fiz analisando um episódio inteiro de Friends, mas como vocês sempre mandam perguntas, Bé, explica mais sobre trama A, B e C, Bé, como que a gente organiza as tramas no episódio, Bé, fala mais sobre isso. Por isso que eu achei legal trazer esse conceito pra vocês e a gente ver como é que isso opera em House of Cards. Primeiro de tudo que a gente tem que ter em mente antes de organizar esse tipo de trama, né? Que eu já sei que macaco velho aqui do canal pode estar com essa dúvida. Bé, mas beleza, eu preciso pensar nessa relação das tramas, mesmo quando minha série é procedural? Sim, inclusive você vai ver no meu vídeo de Friends. Friends é uma série procedural e tem essa organização das tramas. Então você trazer tramas diferentes para o mesmo episódio não tem nada a ver com duração do episódio, nem com gênero, nem com tipo narrativo da série. Todas as séries podem ter essa divisão de tramas por episódio. Mas sim, existe uma diferença em como você organiza essas tramas, tá? Vamos lá. O que é padrão da gente ter no episódio de série, né? 3 tramas. É o padrão, é o comum, assim, de você ter no episódio de série 3 tramas por episódio. Trama A, trama B, trama C. O que é cada uma dessas tramas, né? Basicamente é que ocupa mais espaço. Então a trama A geralmente vai ser do conflito principal daquele episódio, a trama B vai ser do segundo conflito mais central do episódio, e a trama C geralmente são ali 4 cenas, 5 cenas, enfim, claro que esses números variam dependendo da divisão aí que você for fazer dentro do episódio. Se você tem uma série procedural, ou seja, eu priorizo um conflito que começa e termina dentro do episódio, claramente sua trama A será a trama daquele episódio. Em contrapartida, se eu tiver uma série serializada, ou seja, que mais me importa o conflito central da série toda do que propriamente dito o conflito daquele episódio, minha trama A geralmente vai ser o conflito central da série toda, ou, muita atenção, ou a trama A será o conflito do episódio, mas este conflito do episódio está intrinsecamente relacionado ao conflito central da série. Então, digamos que assim, eu tenho uma trama do episódio, mas esta trama do episódio também faz parte da trama central. Entenderam? Outra forma de fazer essa divisão. A trama do protagonista geralmente é a trama A. E a trama dos outros personagens acaba ficando ali em trama B, trama C. Muita atenção, quando numa série você tem subplot e não underplot, que é um assunto muito bom pra gente trazer aqui pra esse vídeo também. O subplot é quando você tem tramas que estão intrinsecamente vinculadas ao conflito central da série. Então a trama daquele personagem, ela está relacionada ao conflito central do protagonista, ao conflito central da série. O underplot, ele pode nem estar relacionado com o conflito central da série. Ele está amarrado o quê? Tematicamente, claro, ao conflito central da série. Mas ele pode não ter nada a ver, pode ser de outro protagonista, sabe? Que começa ali com aquela trama e toma rumo, né? Geralmente o underplot aconteceu muito na série Mad Men, por exemplo. É uma trama que ela começa sujeita, submissa à trama principal e ela vai ganhando a própria independência.
referência. Por exemplo, a trama da Peg em relação ao Don Draper. E assim como em séries como Westworld, por exemplo, você tem episódios em que a Dolores nem aparece, né? Você tem protagonistas diferentes. E aí tudo isso vai influenciando como que você vai organizar as tramas dentro do seu episódio, percebe? E eu trouxe aqui pra vocês, gente, um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Writing the TV Drama Series, da Pamela Douglas. Infelizmente, a gente não tem esse livro em português. Seria maravilhoso se alguma editoras traduzam esse livro, por favor. Se a gente tivesse esse livro aqui traduzido, se a gente tivesse essa oportunidade. Realmente é um livro que vale muito a pena. E ele também é um pouco difícil de encontrar na internet, mas tem gente que tem por aí. Alguns grupos no Facebook, quem sabe, acho que vale a pena você procurar. Muita coisa que eu falo de séries pra vocês, de estrutura de série, de funcionamento, inclusive, de uma sala de roteiro, ela explica aqui nesse livro. A Pamela Douglas, ela é muito generosa nesse sentido, sabe? Ela tem muita informação nesse livro aqui dela. E ela mostra pra gente, olha só, eu tô mostrando aqui, eu acho que a iluminação não vai me permitir mostrar isto aqui adequadamente, mas eu vou tirar uma foto e a Samara vai colocar aqui pra gente na tela, então vocês devem estar vendo aí na tela nesse momento a página deste livro. E olha só como é que ela coloca, né? Ela deixa assim, ó, a trama em negrito, né? Então são todos esses quadradinhos escurinhos, né, que estão em maior quantidade. Ela colocou aqui, por exemplo, um episódio que tem 28 cenas. 14 cenas seriam da trama A, 9 cenas da trama B, que é esse de bolinha, e esse listradinho, a trama C, que seriam 5 cenas. E aí você percebe, eu prestei muita atenção no que tá aqui embaixo, né? Vocês percebem, olha, como que tá a organização das cenas aqui dentro do episódio? E você vai fazendo essa diferenciação, que no caso aqui tá o preenchidinho, tem o de bolinha e o listradinho, eles ficam alternando entre eles. Você vê ali, principalmente no que seria ali o segundo ato, muita presença das tramas B e C, né? Você acaba deixando a trama A um pouco de lado. E ela explica, né, tudo isso e como que você organiza essa estrutura dentro do episódio. Então é muito bacana. Como que isso funciona com um exemplo prático, que aqui no vídeo é o exemplo de House of Cards. A gente tem, gente, o conflito central de House of Cards, que é o quê? O Frank Underwood, ele quer se tornar presidente, né? Isso não tá dado na primeira temporada, mas você percebe que ele tem uma ânsia de poder muito grande. Ele quer dominar, ele quer ter esse jogo político sempre na mão dele. E o que a gente percebe? Que a trama central dos episódios, ela é muito voltada para isso, né? Então a trama A do episódio geralmente envolve Frank Underwood nesse conflito. E aí, obviamente, cada episódio você tem algo que ajuda ou atrapalha isso, e ele vai resolvendo isso. Então ele tem esse conflito de cada episódio que está relacionado com a trama principal dele. Por exemplo, no episódio piloto, ele descobre que ele não foi selecionado para ser chefe de estado, né? Que ele vai continuar lá como congressman, esse cara que comanda a Assembleia. E daí você tem pelo menos mais 3 tramas que são desenvolvidas nesse piloto e que principalmente na primeira temporada são muito focadas, né? Você tem aí a trama da Claire Underwood com a ONG dela, a esposa do Frank Underwood cuidando da ONG dela, que também tá muito relacionada com essa questão política. Você tem em seguida a trama da Zoe, que é uma jornalista que quer ascender na carreira, ascender profissionalmente com esses furos políticos. E você tem ali, em último lugar, pelo menos na primeira temporada, tem o deputado Peter Russell, que funciona ali quase como uma marionete, né, pro Frank, e que tem a sua própria trama também, vai sendo desenvolvida. E vocês percebam como essas outras tramas estão muito relacionadas à trama principal de Frank Underwood, né? Então são muito mais subplots, pelo menos nesse primeiro momento. Eu não assisti todas as temporadas, então pode ser que venha a ser um underplot também. Bem, então a trama B tem que ser sempre a da Claire, a trama B tem que ser sempre a da Zoe? Não. Você vai alternando isso e pode até acontecer de terem episódios ao longo da série, não duvido nada, em que a trama do episódio seja da Claire Underwood. Só que a trama dela também está vinculada à trama central do Frank, mas ela tem mais cenas no episódio, por exemplo. Pode acontecer também, eu não duvido nada que aconteça, até porque na última temporada, enfim, só fica ela, né, na série como protagonista. Bem, qual que é o tema, né, que envolve tudo isso, né? O tema que envolve tudo isso, que House of Cards coloca pra gente, é que a política é um jogo jogado por pouquíssimas pessoas que afeta a vida de milhões de pessoas, basicamente. É o que House of Cards conta pra gente. Você tem essas pessoas brigando por vaidade, por poder, por pontos, por ego e etc, quando na realidade você tem várias pessoas que são impactadas por isso e no fundo eles só estão pensando neles mesmos. E todas estas tramas
tem esse tema. Nossa, até a trama da jornalista também engloba esse tema, porque percebam como a Zoe impacta a vida de todo mundo no jornal. Ela não tá nem aí, entendeu? Ela quer saber da carreira dela, dos furos dela, das coisas que ela consegue, e ela vai impactando, vai demitindo, vai tirando as pessoas do lugar dela, vai prejudicando as pessoas do jornal, ela não tá nem aí, né? Então você percebe que são pessoas que não estão nem aí, né, pros outros, que elas estão sempre priorizando os conflitos delas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Acabou sendo um vídeo muito mais teórico do que propriamente de análise, mas eu achei legal trazer esse exemplo de House of Cards porque eles têm esse jogo de tramas muito bem desenvolvido ao longo da série. Não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!